Aleluia! Aleluia! Você pode levantar as suas mãos e falar isso ao Senhor. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida está nas mãos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, somos teus. Pertencemos a você, Senhor. Pertencemos a você. O mundo não nos tem, o diabo não nos tem. Nós somos teus. Nós somos teus. Você nos comprou por um alto preço. Nós somos teus. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado por uma noite de crescimento. Obrigado por uma noite de avanço, de maturidade. Uma noite em que sairemos daqui mais fortes. Uma noite que sairemos mais convictos em você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, 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 Pai. Glorificamos o teu nome. Glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor, porque você vive. O nosso Deus vive. O nosso Redentor vive. Aleluia. Aleluia. Oh, ei, você não serve a um Deus morto, irmão. Você não serve a um Deus do passado. Você serve a um Deus vivo que vai voltar, que cuida de você. Aleluia! Aleluia! Olha para quem está do seu lado, diz para ele: você serve a um Deus vivo. Você pode sentar. Obrigado, gente. Aleluia! Eita, Jesus! Aleluia! Você está feliz de estar na casa do Senhor? Que coisa boa, irmãos. Bom é estar em casa, bom é estar na igreja. Que bênção, graças a Deus. Aleluia. O diabo está tentando manter a gente longe desse lugar, porque ele sabe que nesse lugar aqui, eita, o que você pega não é Covid não, irmão. Esse é um lugar de pegar vida. Vida, crescimento, libertação, saúde, é isso que a gente vem buscar nesse lugar. Existe algo que só na unção coletiva, irmãos, nós conseguimos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia. Bom demais te ver. Muito obrigado por você ter vindo, atendendo a um convite tão rápido, né? Ontem de noite a gente saiu correndo aqui para avisar que ia ter culto, irmãos. Está sendo um tempo de muita aventura para a gente, viu? Eu sei que para você também. Aleluia, glória a Deus. Mas nós somos mais do que vencedores sobre qualquer coisa. Você crê nisso? Ano passado, Simon falou hoje de manhã, eu gostei muito. Ano passado, a gente ficou 3 meses sem vir para a igreja. Dessa vez o diabo só conseguiu deixar a gente ficar sem vir 3 semanas. E eu creio que não vai durar mais não, irmãos. Eu creio que foi a última vez. Eu creio que nossos cultos vão continuar, só vão continuar crescendo. Amém? Vamos continuar orando, fazendo a nossa parte, crendo nisso. Eu tenho certeza que essa situação já está se revertendo e vai continuar diminuindo, em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, atenda todos aos nossos pedidos, querido, de cuidado, de atenção no nosso meio aqui. Nós queremos manter esse ambiente, um ambiente seguro. Amém? Um ambiente em que a gente atenda ainda a aquilo que é requisitado de nós pelas nossas autoridades. Então, nós conseguimos voltar hoje por causa de uma liminar no STF, em que liberou o culto para 25% de pessoas. Graças a Deus temos uma igreja muito grande. Então, 25% aqui já é quase o número de pessoas que já vinham frequentando no ano passado. Né? Um número ainda um pouco reduzido para a quantidade de membros que nós temos. Nós sabemos que nem todo mundo está ainda podendo sair de casa. Algumas pessoas têm sim restrições, não só pela saúde, mas por crianças, filhos e cuidar de parentes. E a gente entende tudo isso, tá bom? Mas se você puder vir para a igreja, venha. Não fique em casa podendo ter vindo. Não assista pelo YouTube podendo estar assistindo aqui nas nossas cadeiras, irmãos. Amém? O melhor lugar é aqui, amém? É para isso que a gente está com esses cuidados, como Juliana falou. Nós vamos dividir o nosso departamento infantil aos domingos. Então, no domingo de manhã vai funcionar metade das salas, no domingo à noite a outra metade, justamente para tentar dividir um pouco a nossa membresia. Nós queremos que você esteja aqui no domingo em um dos cultos.
Se você puder escolher um dos dois, eu te aconselho, escolhe o da manhã, que nós temos mais espaço, é menos frequentado. Nós vamos ter ministrações poderosas, tanto pela manhã como à noite. Vamos ter ceias, tanto pela manhã como à noite. Então você não vai perder nada. Amém? Mas esse é um tempo mesmo da gente fazer pequenos sacrifícios para que a gente possa estar reunidos aqui. Glória a Deus. Fica atento também aos espaçamentos. Você viu que as nossas cadeiras foram mudadas de lugar mais uma vez, né? Essa liminar, ela pedia esse distanciamento entre as fileiras, e você vai se distanciar também entre os seus núcleos de convivência aí, da forma como você achar mais segura para você, tá bom? Núcleo de convivência é aquela pessoa com quem você convive diariamente, nem sempre são pessoas da sua família apenas. Às vezes são pessoas do seu trabalho, pessoas da sua convivência. Não tem por que você passar a semana perto dessas pessoas e no domingo querer sentar separado. Amém? Você pode sentar junto dessas pessoas, mas se não faz parte da sua convivência, mantenha alguma distância segura para você e para elas. Coisa boa, irmãos. Olha só, eu tenho um livro para indicar essa noite, que é esse aqui do irmão Rick Renner, Totalmente Pago. Esse livro fala sobre os últimos dias de Jesus aqui na terra, do sacrifício dele. É bem propício para o dia de hoje. Nós vamos falar sobre Páscoa. Afinal, a gente está comemorando a Páscoa hoje, a ressurreição de Jesus. Amém? E a gente vai falar sobre isso um pouco essa noite. Foi falado da biografia do pastor Bud. Nós vamos fazer o lançamento domingo que vem, porque não chegou ainda uma grande quantidade. Por causa da pandemia, a gente está tendo algumas dificuldades com logística, frete. Está chegando essa semana, mas Sami mandou avisar que tem 15 na livraria hoje. Se você quiser sair daqui com a sua biografia, tem 15 hoje para serem compradas, tá bom? Então, não corre, não, tá fechado agora lá, certo? Só vai abrir no final do culto. Então, não adianta você correr agora lá, não. Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Hoje é dia de Páscoa. Amém? Páscoa significa passagem. Passagem. Vamos ver aqui a instituição da Páscoa em Êxodo 12, para você entender um pouquinho melhor do que a palavra fala. Se você estiver achando que eu estou falando um pouquinho estranho, é porque eu botei um aparelho embaixo aqui, meu irmão. Você me perdoe aí, viu? Eu não estou com bala na boca, não. Uma vez eu estava pregando semana passada e acharam que eu estava com uma house na boca. Mas não, eu estou acostumando ainda com o aparelho, então tem umas sílabas que não estão saindo direito ainda não. Tá certo? Tenha paciência comigo, por favor. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Diz assim: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Diga Páscoa. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Repita essa expressão, diga, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Então, essa aqui é a descrição da 10ª praga do Egito. Você conhece essa história, né? O Senhor tirando o povo de Israel do Egito, teve que lançar 10 pragas para convencer Faraó. E na 10ª era essa morte dos primogênitos do Egito. Mas ele proveu também um livramento. Ele disse que os israelitas deveriam matar um cordeiro e passar o sangue daquele animal nas suas portas. E quando o anjo da morte passasse pelas casas e visse o sangue, naquela casa ele não iria entrar, ele iria passar por ela. Ia ficar de passagem ali. Passarei por vós. Foi o que a gente leu no versículo 13. Essa palavra no hebraico, passarei, é a mesma palavra para Páscoa. Um é o substantivo, o outro é o verbo. Passagem. Essa passagem é justamente isso. É quando a morte não iria afligir aquela pessoa, iria passar por ela sem causar dano. Amém? A morte iria passar sem causar dano. Essa era a Páscoa que eles comemoravam. E essa também é a Páscoa que a gente comemora hoje. Onde a morte está passando por nós sem causar dano.
Aleluia. Essa mensagem ela tem muito a ver com a última ministração minha aqui, que era consciência de eternidade. Eu aconselho vocês que não ouviram a ouvir depois também. Mas, irmãos, a gente precisa entender qual é a Páscoa que estamos comemorando. O motivo de estarmos tão alegres com relação à ressurreição de Jesus. É claro que quando se fala de Páscoa, se lembra do domingo da ressurreição, o dia em que ele ressuscitou dos mortos. Mas foi exatamente por causa daquela ressurreição que nós podemos comemorar a nossa Páscoa hoje. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Ele é a causa da morte vir sobre nós, mas passar sem causar dano. Aleluia! Eita, glória a Deus! Sabe, irmãos, precisamos entender isso. Quando falamos sobre a ressurreição de Jesus, a gente precisa entender do que estamos falando. A gente precisa entender o que é que Jesus conquistou para nós naquela ressurreição. Muitas vezes nós entendemos o que Jesus conquistou na sua morte. Mas a Bíblia mostra que a morte sem a ressurreição, ela não teria validade. Ela não teria impacto sobre as nossas vidas. A gente vai ver isso já em 1 Coríntios capítulo 15. Mas sem a ressurreição de Jesus, nós não seríamos salvos hoje. Foi a ressurreição que livrou a gente dos nossos pecados. Foi a ressurreição que nos tornou filhos de Deus. Amém? É claro que eu não estou querendo desprezar a morte, irmãos. Para ressuscitar tem que morrer, você sabia disso? E Jesus morreu por mim e por você como um cordeiro sem mácula, irrepreensível, carregou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, levou naquela cruz, sofreu a maldição no nosso lugar, mas a notícia boa é que ele ressuscitou depois disso. Ele não ficou na morte. Deus não deixou a sua alma na morte, nem deixou que o seu corpo visse corrupção, mas o ressuscitou. E não foi qualquer tipo de ressurreição, e me perdoe por esse tipo de expressão, qualquer tipo de ressurreição, como se ressurreição fosse uma coisa ordinária, simples. Mas, irmãos, quando a gente fala de ressurreição, tem muita gente que lembra de Lázaro, que ressuscitou lá em João capítulo 11. E com certeza a ressurreição de Lázaro foi um grande feito, um milagre maravilhoso. Mas comparado com o que aconteceu com Jesus, irmãos, aquilo ali não era muita coisa não. Isso é tão importante que em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que Deus usou da eficácia da força do seu poder para poder ressuscitar Jesus Cristo. Havia uma oração entre os judeus naquela época, falando sobre o Messias, que um dia iria ser ressuscitado, dizendo que a maior demonstração do poder de Deus seria ressuscitar esse Messias um dia. Oh, glória a Deus! Então a gente precisa entender que o que aconteceu com Jesus, a ressurreição de Jesus, ela não pode ser comparada à ressurreição, por exemplo, de Lázaro, à ressurreição da filha de Jairo. Outros milagres de ressurreição que estão narrados na Bíblia. O que Jesus experimentou, a Bíblia diz que nenhum homem experimentou antes dele e nenhum outro experimentou até agora. Mas diga comigo, até agora. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Você lembra disso? Homem criado em imagem e semelhança de Deus. Queridos, precisamos lembrar isso, eu falei na última ministração. Nós somos eternos. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para existir para sempre, para viver para sempre. E não é uma existência como às vezes a gente cresce pensando sobre ela, aquela existência apenas espiritual, fantasma, um monte de alma penada vagando pelo céu. Não é essa a eternidade que a Bíblia pinta para a gente. Deus nos criou um espírito que tem uma alma e habita num corpo, e esse era o projeto final. O homem foi criado para eternamente ser assim, espírito, alma e corpo. Deus não criou Adão e Eva para morrerem. Eles morreram porque pecaram. Eles morreram porque Deus disse, você pode comer de qualquer fruto, mas se comer daquele que está no meio do jardim, nesse dia você vai morrer. Essa era a condição para a morte.
E foi exatamente esse o caminho que Adão e Eva tomaram. Morreram espiritualmente, sim, naquele dia, mas vieram a morrer também fisicamente. E por causa disso, irmãos, de lá para cá, todas as pessoas que foram criadas eternas morrem um dia. Morrem. Por quê? Porque pecam. A Bíblia diz que o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. E a morte vem como consequência disso. Todos nós estamos destinados a morrer fisicamente. E essa era uma verdade, irmãos, que não era muito difícil de ser, que era muito difícil de ser combatida, principalmente antes de Jesus. Quando se falava no Antigo Testamento sobre eternidade, e a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem, ele tem esse pensamento sobre a eternidade, esse entendimento sobre a eternidade, mas era muito difícil para mim e para você pensarmos sobre a eternidade, porque a gente vê as pessoas nascendo, vivendo e morrendo. Eu aprendi em biologia na escola que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Você aprendeu assim também? E aí, irmãos, o tempo vai passando, a Bíblia vai mostrando o homem tendo alianças com Deus no Antigo Testamento, mas mesmo assim, morrendo. Mas de vez em quando, no Velho Testamento, um homem de Deus, alguém se levantava para lembrar da eternidade, para lembrar de que o homem foi criado para viver eternamente. A gente tem alguns exemplos, algumas histórias assim, alguns versículos no Velho Testamento que falam sobre isso. Por exemplo, Jó foi um homem que viveu há muitos anos atrás, provavelmente bem próximo ao tempo de Abraão, de Noé. E aí, quando Jó está lá em Jó capítulo 19, a Bíblia diz que ele já tinha um entendimento acerca da eternidade. Em Jó 19, no versículo 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. No versículo 26 ele diz: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha como é interessante isso, queridos. Jó, há aproximadamente 4.000 anos atrás, já havia nele um entendimento de que um dia, mesmo se morresse, ele veria o seu Redentor na sua própria carne. Ele mesmo, ele não está falando de ser uma alma penada e vendo Jesus, não. Ele disse: eu vou vê-lo na minha carne, na minha própria pele. Eu vou estar vivo, eu vou estar com corpo e eu vou ver o meu Deus. O que é isso? Um entendimento de eternidade. Isaías também tinha um entendimento assim. Lá em Isaías 26, no versículo 19, Isaías profetizou acerca de um dia em que todos iriam ressuscitar. Ele diz, Isaías 26, 19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Milhares de anos atrás, Isaías profetizando: vai haver um dia em que aqueles que tiverem morrido vão ressuscitar. Ganhar um corpo de carne e osso para ver o Redentor. Daniel fala sobre isso em Daniel capítulo 12, no versículo 2. Em Daniel 12, 2 ele diz: muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu estou te mostrando, irmãos, que no Antigo Testamento havia ensinamentos, haviam pessoas levantando essa bandeira de uma eternidade para a humanidade. De uma eternidade em carne e osso, de ressurreição de fato. Nunca pensem em eternidade, irmãos, como alguém que está só em espírito nos céus. Aqueles que morreram em Cristo hoje, a Bíblia diz que eles estão com o Senhor nos céus, em espírito. Mas esse não é ainda a posição eterna deles.
Essa não é a forma como eles vão experimentar a eternidade ainda. Deus não criou eles para ser apenas um espírito nos céus. Deus criou o homem espírito, alma e corpo. Mas o que acontece? Até a vinda de Jesus, até a primeira vinda, mesmo que haviam esses ensinamentos, todo mundo que tinha morrido continuava morto. Então, esse ensinamento sobre a eternidade, sobre ressurreição dos mortos, ele já estava perdendo força, a ponto da Bíblia dizer que já existiam duas grandes facções religiosas entre os judeus, os fariseus e os saduceus. E a maior diferença entre eles é que os fariseus acreditavam em espíritos, anjos e em ressurreição dos mortos, mas os saduceus não criam mais nisso. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por causa de ensinamentos pagãos, por causa de ensinamentos das religiões daquela época, eles já estavam pensando na eternidade de outra forma, porque haviam ensinamentos, nos ensinamentos nas nações gregas principalmente, de que o corpo físico era uma prisão para o espírito. E que quando o homem morria e saía do seu corpo, ele era liberto. Então, dizer que ele ia voltar para o corpo, ou teria um corpo eterno, era dizer que esse espírito seria aprisionado novamente. Então, muitas pessoas já estavam crendo nesse tipo de ensinamento, a ponto de Jesus ter que combater essa doutrina, a ponto de, em algumas vezes, Jesus ter que bater de frente com os saduceus, falando sobre ressurreição dos mortos. Mas Jesus era muito claro, irmãos, quando ele falava sobre isso. Lá em João, no capítulo 5, por exemplo, ele fala algo muito parecido com o que a gente acabou de ler lá em Daniel. Em João 5, no versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Alguém aqui tem a vida eterna? Quem ouve e crê, tem a vida eterna. E ele diz, não entra em juízo, mas passou, diga passou, da morte para a vida. Olha a nossa passagem, olha a nossa Páscoa aí. No versículo 25 ele continua, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Aleluia. Tiago, ele não está falando de mortos espiritualmente, não. Olha o que ele diz no versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Cemitério vai ser lugar de festa, meu irmão. Aleluia. Todos os que se acham nos túmulos, diga todos. Aí o versículo 29 ele diz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O que Daniel falou lá em Daniel 12:2, uns vão ressuscitar para a vida, outros para a morte. E a gente precisa compreender isso, irmãos. Sabe, quando a gente fala de salvação, é muito importante entendermos todos os benefícios que nós temos hoje em Cristo Jesus. O que nós somos hoje em Cristo. Entender mesmo da saúde divina que nós já temos direito, da autoridade que nós temos direito. Podemos andar em fé, declarar e ver as coisas acontecendo. Andar em prosperidade, sabendo que Deus supre cada uma das nossas necessidades. Só que a gente não pode esquecer da coisa mais básica de todas. Jesus morreu para que eu e você não fôssemos para o inferno. Porque a eternidade é real. Nós somos eternos, todos nós. Os que estão aqui na igreja e os que estão lá no mundo. Todos são eternos. E um dia, todos, mesmo os que morrerem, vão ressuscitar. Agora, uns vão ressuscitar para a vida. Outros vão ressuscitar para a morte. Que morte é essa? Queridos, a Bíblia fala sobre uma eternidade com Deus. Amém?
para aqueles que nasceram de novo, uma eternidade desfrutando da presença dele o tempo todo. Às vezes as pessoas romantizam a eternidade de uma forma tão subjetiva, tão abstrata, que não dá nem vontade de viver. Mas a Bíblia fala da eternidade, onde Deus cria um novo céu e uma nova terra. E nós vamos habitar com Ele nessa nova terra. Uma terra que não precisa nem da luz do sol, porque a própria glória de Deus brilha e ilumina ela o tempo todo. E nessa nova terra nós vamos estar com um corpo transformado, de carne e osso, reinando e servindo ao Senhor aqui na terra. Ou na nova terra, não nessa. Porque essa aqui, eu não sei se você sabe, ela vai ser destruída um dia. Então não adianta a gente se apegar muito às coisas desse mundo. Você está me entendendo? E temos que entender que esse é um destino na eternidade, mas existe um outro destino que estava preparado para mim e para você. Um lugar tão horrível que a palavra chama ele de lago de fogo e enxofre. Um lugar tão horrível que João descreve ele em Apocalipse como a segunda morte. Olha só isso. Na última ministração, falando sobre consciência da eternidade, irmãos, eu estava mostrando sobre a importância da gente entender na eternidade e não levar tão a sério as ameaças que o diabo faz com a gente nessa vida. Porque mesmo se a gente morrer, nós ainda temos uma eternidade pela frente. Essa primeira morte, a Bíblia diz que não pode nos separar do amor de Deus. Mas a Bíblia fala de uma segunda morte. Uma segunda morte. Destinada para aquelas pessoas que não nascerem de novo nessa vida. E eu e você, a gente estava destinado para isso. Para um lugar tão ruim que o próprio diabo vai ser lançado lá. Um lugar tão ruim que a morte e o inferno vão ser lançados lá. Mas eu vou adiantar, vou dar spoiler da pregação ainda. Mas irmãos, quando Jesus ressuscitou, Ele fez com que essa segunda morte passasse por nós sem causar dano. Sabe, essa primeira morte que vai eliminar esse corpo, ela não tem poder contra nós. Ela não pode fazer nada contra a nossa salvação. Ela vai ser apenas uma transição, uma passagem para um tempo novo, uma etapa nova naquilo que nós temos em Deus. Ela é tão simples, e me perdoe se eu estou simplificando demais para você, mas ela é tão simples que Deus já tem um corpo novo te esperando depois dela. Mas a Bíblia fala de uma segunda morte, queridos. Que essa sim, ela é eterna. Quando Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 10, ele diz, olha, não temam os que podem fazer perecer a carne, mas temam aqueles que podem fazer perecer no inferno. E essa palavra inferno aí é o lago de fogo, Geena. Temam os que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. A eternidade que estava reservada para mim e para você, era um dia nós ressuscitarmos, ganharmos um corpo eterno, para passarmos a eternidade nesse lugar. Por que eu estou te falando isso? Eu quero primeiro, irmãos, despertar em você um desejo maior por evangelizar. Porque lá fora tem pessoas ainda destinadas para ir para esse lugar. E a Bíblia diz que a chave do reino dos céus foi dada à igreja. Somos eu e você que damos o acesso para eles. Somos eu e você levando essa palavra que fazemos essas pessoas terem um destino eterno diferente. Mas eu quero também chamar a tua atenção para o que é que Jesus fez naquele dia em que Ele ressuscitou. O que é que aconteceu naquele dia? Se a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver que a principal mensagem dos discípulos, a principal mensagem de Pedro, de Paulo, era falar da morte e da ressurreição
de Jesus Cristo. Lá em Atos 17, quando ele chega em Tessalônica, ele chega na sinagoga, começa a ensinar, e a Bíblia diz que ele, através das Escrituras, expunha e demonstrava ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Necessário. Era necessário. No versículo 31 de Atos 17, Paulo falando, ele diz: ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Era necessário, irmãos, Jesus ressuscitar dentre os mortos. Não só ressuscitar de qualquer forma, mais uma vez, não era aquela ressurreição de Lázaro, aquele milagre que aconteceu, porque Lázaro, querido, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eu vou dar uma notícia que talvez entristeça alguns. Lázaro ressuscitou, mas algum tempo depois ele morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, deve ter crescido, vivido uma vida boa, mas morreu um dia de novo. É por isso que essas ressurreições não podem ser comparadas ao que Jesus experimentou. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 9, que ele morreu e a morte já não tem mais domínio sobre ele. Cristo morreu e ressuscitou, e agora já não morre. A ressurreição que Jesus experimentou foi uma ressurreição diferente. Uma ressurreição voltada para a eternidade. Um corpo sim de carne e osso. Porque quando a Bíblia diz que ele aparece lá para os discípulos, trancados numa casa, portas e janelas fechadas, eles achando que é um fantasma, Jesus diz: ei, pega aqui, fantasma não tem carne e osso, como vocês estão vendo. E ele não parou por aí, ele disse: quer prova maior? Tem um peixe aí para eu comer? Comer é tão bom, irmãos, que a gente vai comer até com o corpo eterno. É bênção demais, não é não? Você já pensou que Jesus comeu várias vezes depois de ressuscitado? Ele foi sentar lá com aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? Eles não deixaram ele comer não, porque na hora que eles perceberam, ele teve que desaparecer. Em outro texto, a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam pescando, ele estava na beira do mar, fazendo um churrasquinho de peixe ali para eles. Lá em Atos, capítulo 1, quando ele fala sobre eles não se ausentarem de Jerusalém, a Bíblia diz que ele estava sentado na mesa, comendo com eles. Fica tranquilo, o pessoal está fechando as janelas porque está chovendo, tá certo? Está tudo bem. Não é para trancar você na igreja, não. Falei portas e janelas fechadas, os diáconos começaram a se movimentar. Está tudo bem. Mas olha o que ele diz aqui em Atos capítulo 26. Abre lá comigo. Atos 26, capítulo 26, versículo 22. Atos 26, 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Os profetas e Moisés. Paulo está dizendo que o Velho Testamento todo falava sobre isso. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ele seria o primeiro da ressurreição dos mortos. Isso é uma notícia muito boa, irmãos, porque se tem um primeiro é porque tem que ter um segundo. Tem que ter um terceiro. Paulo diz a mesma coisa em Colossenses capítulo 1, quando ele diz que ele foi o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ser gerado dentre os mortos, para em tudo ter a primazia. Sabe, Jesus ele veio experimentar em primeira mão tudo que eu e você precisamos experimentar para a salvação. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, para que eu e você possamos seguir os seus passos. Ele abriu o caminho para mim e para você, porque um dia, mesmo que a gente morra, nessa primeira morte, mesmo que esse corpo, irmãos, ele se desfaleça,
Porque a Bíblia diz que o exterior, ele está se desfazendo de dia após dia, mas o nosso homem interior, ele se renova todos os dias. Mesmo que nós sejamos pegos despidos, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, sem esse corpo, Deus já proveu uma casa eterna nos céus para nós. Um corpo eterno, imortal, glorificado, incorruptível. Porque Jesus foi o primeiro a experimentar isso. E é o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz que a morte veio por Adão, mas a ressurreição veio por causa de Jesus. Aquela história de que somos eternos, que no Antigo Testamento as pessoas não estavam mais acreditando, que os saduceus já estavam pregando o contrário. Jesus veio para mostrar que era verdade. Jesus veio para mostrar que o homem vai existir eternamente em corpo. Irmãos, a Bíblia diz que depois de ter ceado com os discípulos, ele foi até o jardim, foi preso, você conhece toda a história, morreu na cruz, passou 3 dias morto. E aí pensa comigo sobre os discípulos. Eu gosto de tentar me colocar no lugar deles para entender o sentimento que eles tinham ao pregar o Evangelho. Eles tinham passado 3 anos e meio com Jesus, indo para todo lado com ele, ouvindo dele o tempo todo. E agora por 3 dias, eles viram Jesus sendo morto na cruz e estavam 3 dias sem ele. Só que a Bíblia, Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que quando ele ressuscita, a palavra diz que ele passou mais 40 dias com os discípulos. 40 dias mostrando, para não ficar nenhuma sombra de dúvida para os discípulos que ele havia ressuscitado. Conversando com eles, comendo com eles, dando instruções, ministrando para mais de 400 pessoas, como Paulo diz em 1 Coríntios 15. Em diversas situações, aparecendo, conversando, se mostrando o Jesus ressurreto, de carne e osso. Aí sabe o que isso me faz pensar? Como foi a primeira ceia dos discípulos, depois que Jesus foi aos céus? Como você acha que eles sentaram ali e vamos imaginar aqui, eu vou inventar algumas coisas só para te ilustrar, mas quem sabe foi Pedro que pediu para falar alguma coisa, né? Pedro gostava de falar. Quem sabe Pedro tentou conduzir aquele primeiro momento de ceia. Mas pensa comigo, você acha que aquela ceia foi uma ceia triste? Uma ceia onde eles olhavam para o pão, para o vinho e só conseguiam pensar na morte de Jesus? Eles só conseguiam olhar para aquilo e lembrar de Jesus morto na cruz. Irmãos, eles só passaram 3 dias sem ele. Depois eles passaram mais 40 dias comprovando que ele é a ressurreição e a vida. Eu acredito que eles pegaram aqueles elementos e disseram: olha, Jesus disse para fazer isso em memória dele. O pão representa o seu corpo, o suco de uva representa o seu sangue que foi derramado por nós. A gente sabe que ele morreu naquela cruz, nós vimos, nós somos testemunhas, mas isso aqui só representa, porque o corpo verdadeiro a gente viu. Andou com a gente 40 dias aqui. O corpo verdadeiro não ficou na cruz. O corpo verdadeiro não ficou sepultado. O corpo dele está vivo. Jesus está vivo. Ninguém podia convencer os discípulos do contrário. Ele ressuscitou. Nós vimos. Nós fomos testemunhas dessas coisas. Como é que a gente vai ficar parado agora e não fazer nada? A gente precisa anunciar isso para o mundo. A ressurreição existe. A eternidade é real. Nós comemos com ela. Como é que a gente vai ficar reservado no nosso conforto? Nós precisamos levar essa mensagem para o mundo. A eternidade é real. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai ver que muitos deles enfrentaram perseguição demais, a ponto de colocarem a espada no pescoço, irmãos, para eles negarem Jesus. Agora,
Como é que você vai causar medo a uma pessoa que não tem mais medo da morte? Como é que você vai causar medo a uma pessoa que tem convicção da eternidade? Nega Jesus, senão eu mato. Pode matar, eu vi a ressurreição, eu vou ressuscitar, eu sou eterno, nada me convence do contrário. Nada me convence do contrário. A eternidade que estava reservada para mim passou, porque eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Tem a marca do Cordeiro Pascal sobre a minha vida. Aleluia. A ressurreição é tão importante que em Romanos 10 diz que nós temos que confessar com a nossa boca que Ele é Senhor, mas com o nosso coração nós temos que crer que Ele ressuscitou. Porque sem crer na ressurreição, sem crer na eternidade, ninguém é salvo. Ninguém é salvo. Lá em 1 Coríntios 15, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Paulo ele vinha discutindo sobre uma falsa doutrina que estava se levantando naquela igreja. As pessoas estavam falando contra a ressurreição dos mortos, dizendo que essa doutrina não existia, era como os saduceus pregavam, não era verdadeira. E aí ele diz, olha, se a gente creu que Jesus ressuscitou, como é que agora vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos? Você pode ler em casa depois, mas ele diz, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, estamos ainda nos nossos delitos e pecados. Aqueles que morreram com esperança em Cristo se perderam e nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra, porque a gente está pregando contra Deus, dizendo por aí que Ele ressuscitou Jesus, mas se não tem eternidade, se não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou. Paulo ele era muito direto, irmãos. Ele era muito claro em mostrar de que a doutrina mais básica do cristianismo é a ressurreição dos mortos. É a ressurreição que distingue a gente de qualquer outra religião lá fora, porque qualquer outro Deus deles está morto. Qualquer outra religião fala de uma eternidade espiritual, abstrata, muito diferente dessa realidade que nós estamos vivendo, mas isso aqui é uma sombra do que a gente vai experimentar na eternidade. A Bíblia diz que nós estamos experimentando hoje os poderes do mundo vindouro. O nosso Deus está vivo. Está vivo, irmãos. Está vivo para provar para mim e para você de que a morte não pode causar dano na nossa vida mais. Não pode. Jesus ressuscitou porque Ele precisava estabelecer de volta o plano de Deus para o homem. Eternidade. Vida eterna. Vida eterna. Diga, vida eterna. Abre comigo em 1 Pedro capítulo 1. Vamos terminar com esse texto. 1 Pedro 1. Eu vou ler na nova versão transformadora para você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Versículo 5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Aleluia!
por meio da fé que vocês têm, na fé em Jesus Cristo, na fé na sua ressurreição, Deus nos protege, até que nós possamos experimentar completamente isso, até o dia em que nós o aguardaremos vindo dos céus, e Ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo dele de glória, até o dia em que nós o veremos face a face, porque seremos semelhantes ao que Ele é, até o dia, irmãos, em que a nossa vida que está oculta em Cristo se manifestar juntamente com Ele aqui na terra. O dia da manifestação dos filhos de Deus, como a palavra diz em Romanos capítulo 8, o dia da redenção do nosso corpo, o dia em que Jesus, Ele vai ser o primogênito, mas vai deixar de ser o unigênito dentre os mortos, porque eu e você, mesmo se estivermos mortos, vamos ressuscitar também. Ressurreição, irmãos, eternidade, uma eternidade com Deus, é real, é garantido para mim e para você, por causa da ressurreição de Jesus. Você vai viver para sempre. Notícia boa, não é não? Tem muita gente se preparando para morrer um dia. Eu te digo, irmãos, eu não tenho como garantir nem que você vai morrer. Porque se Jesus chegar hoje para nos buscar, Ele vai encontrar um grupo de crentes vivo. Paulo tinha essa esperança, ele diz, olha, os mortos vão ressuscitar, mas nós que estaremos vivos. Então eu não tenho como te garantir que você vai morrer. Agora eu tenho como te garantir que você vai existir eternamente com o Senhor. Que a eternidade que você tem com Ele, a eternidade que Jesus reservou para a sua vida, diabo nenhum pode roubar, Covid nenhuma pode tirar, preocupação, problema, doença, nada nesse mundo pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada, nada. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Foi para isso que Ele venceu a morte. Foi para isso que no terceiro dia, pela eficácia da força do seu poder, Deus o ressuscitou dentre os mortos, para Ele ser o primeiro, o primogênito, para em tudo ter a primazia, para Ele ser aquele primeiro, aquele que vai abrir a porta, mostrar o caminho, e para a gente saber o que nós vamos experimentar um dia. Essa é a nossa Páscoa, meu irmão. Essa é a nossa Páscoa, porque aquele destino horrível, aquela segunda morte que estava reservada para mim e para você, ela vai olhar para você, ela vai ver o sangue de Jesus na sua vida e vai passar por você sem causar dano. O diabo sabe disso, e ele tenta causar dano a você hoje, porque ele sabe que na eternidade ele não vai conseguir. Ele tenta hoje. Mas o texto lá em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz que Deus usou da eficácia da força do seu poder para ressuscitar Jesus, ele diz que esse mesmo poder opera em nós, os que cremos. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para mim e para você, para vivermos uma vida santa e ilesa do que o Satanás pode tentar trazer contra as nossas vidas. Esse mesmo poder que traz passagem para a morte, ele traz passagem para a Covid, ele faz o Covid passar, ele faz AIDS passar, câncer passar, ele faz gripe passar, ele faz problemas financeiros passar. Eu não sei o que você está precisando que passe da sua vida, irmãos, mas eu sei de uma coisa, você já tem a marca necessária para isso. Você já tem a marca necessária para isso. Não deixe o diabo trazer para a sua vida o que ele não pode, o que não é seu, o que não te pertence. Sabe por quê? Já foi totalmente pago.
totalmente pago. Você não está devendo mais nada para o cão. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, você não deve nada para o diabo. Não dê satisfação da sua vida a ele. Não libere áreas da sua vida para ele. Você não deve nada para ele. Foi totalmente pago. Totalmente pago. Morreu por mim, morreu por você e ressuscitou. Ressuscitou. Você pode ficar em pé? Irmãos, desde o mês passado eu venho ministrando sobre essas coisas, porque eu acredito, eu tenho confiança nisso, de que esse tipo de ensinamento, essas verdades tão básicas na palavra de Deus, podem fazer a gente ser guardados nesse tempo. Guardados primeiramente na nossa mente, de todo medo que essa pandemia ou que essa situação que ficou alojada aí possa estar tentando trazer sobre nós. Tem gente por aí, irmãos, presa em casa, em depressão, com medo da morte. Pessoas com tanto medo da morte que estão deixando de viver. Você não precisa ter medo da morte. Eu não estou falando para você sair de forma irresponsável, para você agir de qualquer forma. Mas faça as coisas certas por cuidado e não por medo, irmãos. Medo nunca é motivação para o crente. Nunca ore por medo. Nunca fique em casa por medo. Não vá nem para a igreja por medo. Porque tudo que vocês não fazem em fé, a Bíblia diz que é pecado. Você não precisa ter medo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas. Não temas. Você pode fechar os seus olhos? Não temas. Não temas. Por acaso há coisa demasiadamente grande para mim, diz o Senhor. Existe alguma situação que eu não possa reverter? Existe algum problema com o qual eu não posso lidar? Talvez você se veja pequeno. Talvez você não se veja capaz. Mas não é na sua força, não é no seu entendimento, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Escrevendo sobre a morte de muitos irmãos, lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a esses que morrem, para que vocês não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Sabe, irmãos, existem duas formas diferentes de se enfrentar problemas, de passar por esse tipo de pandemia, de situação em que a gente está. Existe a forma do mundo, apenas olhando para recursos naturais, soluções naturais, que muitas vezes falham, que muitas vezes não podem dar todas as respostas. E quem não tem todas as respostas tem todo o motivo do mundo para ficar com medo. Mas Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu quero que vocês se agarrem ao conhecimento da palavra. Eu quero que vocês estejam cheios do conhecimento de Deus, da natureza, do conhecimento da natureza de Deus. Que Deus é um Deus bom, é um Pai que cuida de nós.
Saber que quando o mundo não pode dar respostas, Deus tem respostas para todas as situações. E quando o mundo não tem solução, Deus tem solução para qualquer problema. Que quando o mundo está triste, está com medo, eu e você não precisamos ter medo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Querido, o Senhor te ama. Ele não te esqueceu nem um minuto. Nesse ano que passou, nesses meses desse ano, nessa pandemia, Deus não te esqueceu nem um minuto. Ele está cuidando de você, está zelando pela sua vida, está te envolvendo como um pai que protege o seu filho. Se você entender o amor que Deus tem por você, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo e qualquer medo. Tem pessoas em casa, talvez não estão saindo de casa ou não vieram para a igreja por medo. Estou falando para algumas pessoas, não é para todo mundo não. Aleluia, aleluia. 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 Sabe, Jesus visitou a casa de Jairo, uma casa cheia de medo, porque aquela menina tinha morrido. Não havia mais esperança. A coisa tinha chegado já num beco sem saída para aquelas pessoas. Naturalmente falando, não tinha mais volta. Mas Jesus visitou aquela casa mesmo assim. Deixa eu dizer para você que está aí, irmãos, o Senhor está te visitando em casa hoje. Eu não sei qual é a situação que você está. Talvez você esteja olhando para os lados e dizendo, não tem mais solução, não tem mais esperança. Ele está visitando a tua casa nesse momento. Nesse momento, pegando você pela mão e te dando vida quando você achava que não tinha, te dando esperança onde você achava que não tinha, te dando ânimo, alegria, motivação para viver de onde você achava que não tinha mais, porque Ele é o Deus da ressurreição e da vida. Ressurreição. O Espírito que vivificou Jesus dos mortos, vivificando o teu coração por dentro agora, vivificando o teu ânimo, a tua alegria nesse momento. Você vai ter uma noite diferente. Você vai ter uma noite de descanso e vai acordar animado para viver a vida abundante que o Senhor conquistou para você. Eu creio nisso. Se você crê, você vai receber isso. Creia em nome de Jesus. Irmãos, temos que estar cheios da palavra e do Espírito nesses dias. Cheios da palavra e do Espírito, se enchendo do Espírito. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14 que orar em outras línguas enche, edifica a gente por dentro, como uma bateria que está sendo cheia, como você carrega o seu celular toda noite antes de dormir para ele acordar carregado. Não ande por aí descarregado, irmão. Quando você sair lá fora amanhã, esse mundo vai estar tentando sugar as tuas energias, mas ande cheio, ande carregado, ande cheio, ande cheio, cheio do Espírito. Esses são os dias para você orar em línguas como você nunca orou. Esses são os dias para você dizer como Paulo, eu dou graças a Deus, porque oro mais em línguas do que todos vós. Ore em outras línguas.
Ore em outras línguas na sua casa, no seu trabalho, no seu transporte. Ore em outras línguas. Aleluia. Receba essa palavra como de Deus, irmãos. É um cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém. É para isso que nós nos reunimos na igreja. É para Deus cuidar de nós como família. Não só como indivíduos, mas como família que nós somos. Amém. A gente pode adorar um pouquinho ao Senhor antes de encerrar? Pode fazer isso? A gente pode cantar porque Ele vive? Aleluia. 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 Ele vive. Cante isso, irmãos. Posso crer.